Ok, para explicar o vídeo logo nesse início, eu já vou abordar algumas questões. Primeiro, eu vou abordar as seguintes questões: as origens do jogo, as músicas, o level design, jogabilidade e principalmente a história. Ou seja, não espere aqui que eu vá simplesmente passar pano porque supostamente fez parte da minha infância, porque não fez. Ou seja, eu farei uma review nua e crua sobre esse jogo. Ok, vamos começar logo com isso, pois a origem do Sonic é uma bagunça. Basicamente, eles queriam um mascote para competir com o Mario, já que Alex Kidd não estava dando conta. Tiveram várias ideias, desde um cachorro até um velho bigodudo de pijama, que deu origem ao Robotnik. Até que finalmente saiu o Sonic, mais ou menos, porque a SEGA é mais indecisa do que eu. Se bem que isso não é muito difícil. Primeiro ficaram indecisos entre um tatu e um ouriço. O ouriço foi escolhido. Aí ficaram indecisos se ele seria mais humanoide ou animal. Bom, no final ele virou o animal antropomórfico que conhecemos, criado por Naotoshima Yuji Naka e Hirokazu Yasuhara. Desculpa, eu não falo japonês. Aí chegamos nas bizarrices. Eu não sei o que raios na SEGA pra ela ter a ideia de colocar um personagem tão meigo como Sonic em uma banda de rock, ter uma namorada humana e seja lá o que raios era isso na beta do jogo. Embora essa estética na beta do jogo me lembra Ristar por alguma razão. Ou talvez sejam as estrelas de fundo, o estilo criativo dos inimigos ou algo do gênero. Sei lá, alguma coisa neles me lembra Ristar. E podemos ver nesse traje de abelha do Robotnik que ele não seria o vilão final, mas sim aquela coisa asquerosa que tá lá no fundo. Cruz, credo, só tenho isso pra falar mesmo. Bom, felizmente a SEGA da América, especificamente Madeline Scrooger, considerada a mãe do Sonic, arrumou essa bagunça. Além de ter mudado a história, a SEGA japonesa não gostou da mudança do início, mas com um pouco de diálogo e dinheiro, eles resolveram o problema. Como podemos ver em algumas imagens da beta, eles tinham algumas ideias iniciais bem questionáveis, algumas eram bem interessantes e outras nem tanto. Podemos ver também essa bola de demolição que o Robotnik usa em determinado momento da fase. Pelo tempo que dá para mostrar nessa imagem da beta, ela ficaria bem no início de uma das fases. Aparentemente essa é a Grand Hill Zone, mas em que parte exatamente a gente não sabe. A gente sabe que tá no início do ato, pois como dá pra ver meio bugado lá no canto da tela o tempo, estão datados 9 segundos, ou seja, bem no iniciozinho da fase. Bom, tecnicamente falando, é só isso que a gente tem pra falar da origem. Algumas coisas datáveis, como por exemplo, algumas coisas que a gente pode citar, como por exemplo a aparência do Sonic, tipo a cor azul dele, é obviamente da logomarca da SEGA, né, Derp. Sapatos foram inspirados nos sapatos do Michael Jackson. A coloração dos sapatos foi inspirada no Papai Noel. Por qual motivo, eu não sei. Eu acho que era para demonstrar amor, carinho, ou seja lá o que seja. Seja lá o que for que seja. Caramba, roteiro. Fazer o quê? Bom, de qualquer forma, esse era o design inicial do Sonic, a ideia inicial e tudo mais, né? Infelizmente eu poderia citar algumas coisas muito simples, como a origem do Vector ou algo do tipo, mas foi só para mostrar mesmo quão confuso é esse início da história do Ouriço Azul mais famoso dos videogames. Bom, no final das contas, a história que foi entregue para nós, modificada por nossa querida mãe do Sonic, né, foi a seguinte. Sonic, o ouriço nascido na Green Hill Zone, área essa que é localizada na Ilha do Sul. O nosso queridíssimo ouriço azul tem muitos amigos, além de ser conhecido pela sua super velocidade. A ilha em que vive é sustentada pelas esmeraldas do caos, pedra com poderes grandiosos e misteriosos.
Porém, o Dr. Robotnik resolveu dominar o mundo, começando pela Ilha do Sul, capturando bichinhos para robotizar. Felizmente, Sonic conseguiu fugir e se viu obrigado a salvar seus amigos, em posse dos anéis, itens de grande energia e das esmeraldas, anteriormente já citada como poderes eles misticamente misteriosos e imensos. Bem, a história de Sonic é bem menos complicada, isso porque estou vendo informações iniciais da franquia. Nada muito complexo aqui, até porque, né, ela foi modificada. E graças a Deus por isso, senão a gente ia ficar com uma história mais bizarra do mundo dos videogames. Bem, vamos pro próximo tópico. Bom, como meio que jogabilidade e level design estão entrelaçados, eu já vou botar os dois pés na porta e citar os dois. A jogabilidade do jogo é bem fluida e muito bem controlável. Dá pra ver que o jogo foi feito especificamente por isso. Vários momentos do level design, os cenários são bem bonitos e muito bem feitos. Principalmente porque é muito bem proporcional ao personagem que nós controlamos do jogo inteiro. Inclusive, obviamente, você entende alguns movimentos que o Sonic tem, como dar um dash, que é a rolada que ele dá enquanto ele está correndo. Se você corre com ele e aperta o direcional para baixo, ele meio que dá um down dash. Pelo menos eu chamo assim, que é quando o Sonic sai embolando por aí. Com isso ele pode quebrar algumas barreiras específicas, mas eu só não encontrei na Green Hill Zone mesmo. Fora isso, podemos citar alguns monitores que podemos encontrar. Afinal de contas, o jogo Sonic the Hedgehog 1 é separado em dois tipos. Um é a alta velocidade, coisa facilmente explorada no jogo com as suas seções de alta velocidade. E a segunda, obviamente, é a exploração. Afinal, tem itens em alguns lugares do cenário que você vai precisar parar para poder pegar, né? Alguns desses itens, como os televisores de vida, que lhe concedem uma vida, o monitor de anéis, que te dá pelo menos 10 anéis, o de velocidade, que faz com que o Sonic corra mais rápido, o de invulnerabilidade, o Sonic fica invisível por alguns segundos, e o de escudo, que faz com que o Sonic tome um dano sem perder anéis. E com 50 anéis é possível entrar no bônus para poder entrar nos Special Stages, e no final de cada um desses Special Stages você consegue uma Esmeralda do Caos, que muda o final do jogo, dependendo de quantas esmeraldas você pegou, podendo ser desde o Robotnik fazendo balaberismo com todas elas, a ele pistola pisando na tela de The End. Fiquem aí com algumas cenas de level design do jogo. O jogo é bonito, bem feito, estruturado. Não tem muito defeito aqui não tem nenhuma fase muito ruim, esburacada. A dificuldade do jogo até que é justa, então não fica muito ruim, nada a reclamar aqui mesmo. Ok, chegou o momento que todos vocês esperavam, certo? DJ, solta o som!
Bom, no final das contas, avaliando o Sonic, o ouriço, Sonic the Hedgehog do Mega Drive, bom, analisando ele como jogo da época, analisando coisas como música, level design, power-ups, entre muitas aspas, chefes e afins, Sonic, por o tempo daquela época, pelo menos, se eu tivesse, vamos supor, eu joguei ele naquela época, e se eu tivesse jogado ele na época, possivelmente eu teria dado um 9. Mas julgando ele como jogo da atualidade, jogando ele como sendo um jogo indie, vamos supor assim, eu digo que ele tem nota 8, não caindo para 7, porque ele consegue ser um jogo muito decente. Ele é um jogo bem feito, a proposta dele de um jogo plataforma é muito bem executada. As sessões de velocidade são extremamente divertidas, e mesmo aquela em que o jogador precisa explorar para conseguir itens de vida, invulnerabilidade, ficar mais rápido, etc., são até favoráveis, ou seja, você é recompensado com a exploração. O único ponto negativo que não faz esse jogo ficar favorável para os dias atuais, e por isso atualmente ele merece um 8, e naquela época ele merece um 9, não 9 nem 10, pois o Special Stage realmente é algo muito fraco e realmente é um ponto bem negativo na franquia. Realmente eu tenho que falar a mais pura sinceridade que o bônus é o que mais ferra nessa brincadeirinha de criança. E é o que mais me preocupa. A franquia por si só é ótima, o personagem é carismático, o vilão mais carismático ainda. E pra época, a ideia do Sonic foi inovadora. Poxa vida, naquela época se resumia a salvar uma princesinha toda santa hora. Claro, isso não citando Castlevania, Kirby e outros jogos. Mas no geral, era sempre a mesma fórmula. A princesinha que precisava ser sequestrada. E Sonic basicamente caiu inovando, com história totalmente nova e mecânicas completamente diferentes. Então, dizer que Sonic the Hedgehog é um jogo ruim seria imbecilidade. Mesmo para os padrões atuais, ele consegue se manter como um jogo decente. Ele não é um lixo como muita gente canta por aí. Isso porque atualmente falar que o jogo do Sonic é ruim é praticamente uma música, de tanta gente que fica falando. Mas enfim, nota 8 no final das contas, na minha humilde opinião. Sonic the Hedgehog 1 é um jogo decente, ele é jogável, ele não é ruim, ele é bom em tudo que ele se favorece ser. E é isso, essa é minha nota para Sonic the Hedgehog 1. Essa é minha conclusão da review. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o gostei, pelo amor de Deus, demorou muito para editar até aqui. Até a próxima, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau!